Já pensou viver numa época cheia de chás, bailes, banquetes? E melhor ainda, não ter nenhum direito básico sequer. É só ser uma mulher na época das irmãs Bennet. Você já parou pra se perguntar por que a gente gosta tanto de Enemies to Lovers? Contando um pouco sobre Orgulho e Preconceito, talvez a gente consiga entender. Orgulho e Preconceito conta a história de Elizabeth Bennet, uma das 5 irmãs Bennet, e sua história romântica com o Mr. Darcy, ou Fitzwilliam Darcy, que era um aristocrata da época. Os dois personagens têm embates incríveis e muito significativos ao longo de toda a história. Mas Orgulho e Preconceito não é famoso só por causa desse grande romance entre os dois, mas por trazer alguns questionamentos sobre classes sociais que até hoje podem ser consideradas atuais. Acredito que uma das características mais marcantes para o Enemies to Lovers, no caso de Orgulho e Preconceito, dar tão certo, é o fato de que tanto Darcy quanto Elizabeth têm um nível intelectual muito parecido. Então talvez essa seja uma das primeiras obras em que nós vemos um homem e uma mulher sendo colocados em um patamar bem parecido. Não que, claro, existiam muitas contenções sociais e coisas que, é claro, homens podiam fazer que as mulheres não podiam, mas aqui, falando sobre diálogos, falando sobre pensamentos, os dois tinham um nível intelectual bem parecido, apesar do Darcy ser um homem e muito mais rico que a Elizabeth. Acredito que essa seja uma das grandes características atrativas no Enemies to Lovers. Os personagens são tratados de igual para igual. Mas há muito mais sobre isso que a gente pode explorar. O livro Orgulho e Preconceito foi escrito por Jane Austen e publicado em 1813. A obra já foi adaptada para inúmeras versões. Temos as clássicas, a de Natal, a indiana, com zumbis, e muitas outras. Tem até uma versão mais atual que se chama Bridget Jones. Eu não gosto muito. Eu escolhi para fazer esse vídeo o de 2005, que é a minha versão favorita, e também ela é mais rápida, né, do que as versões em minissérie. Então, se você ver alguma coisa diferente, talvez do livro, é porque eu escolhi focar no filme mesmo. No começo da história, nós somos levados a um baile da cidade de Netherfield, é um baile público, então tem várias pessoas, várias classes sociais, até meio desorganizado, assim, não tem muita pompa e circunstância, não. Mas aí, nesse momento que nós somos apresentados a dois personagens que vão ser muito importantes ao longo da história, que são o Fitzwilliam Darcy e o Mr. Bingley, que são muito amigos e muito ricos também. Então, a maioria das mulheres naquele momento estavam à procura de um marido. Então, a senhora Bennet, que é um belo exemplo das mães da época, né, começa a conversar com esses homens, né, eles são apresentados para que ela, na tentativa de conseguir casar uma das filhas dela, possa ter essa ponte. E a gente conhece também as 5 irmãs Bennet. A Jane Bennet, a filha mais velha e mais romântica, a Elizabeth Bennet, a nossa protagonista, que é uma mocinha, digamos, inconformada com algumas coisas. A Mary Bennet, que é a filha do meio e a mais esquisitinha, que tem alguns traços de personalidade que a maioria das pessoas não entende muito bem. A Kitty Bennet, que é bem parecida com a Lydie, são duas meninas divertidas, gostam de coisas legais, não são muito apegadas à literatura, elas são mais de viver o momento mesmo. Essas 5 irmãs precisam de casamentos vantajosos, porque elas não têm nenhuma coisa que segure que elas vão ficar com a herança do pai, então provavelmente esse dinheiro vai passar para um homem da família, né? Então elas estão lidando com esse conflito de não ter nenhuma segurança financeira, porque elas não sabem em que momento que o pai delas vai morrer. Ele já é um senhor idoso, não tão idoso assim, mas naquela época a gente sabe que as coisas não eram tão fáceis quanto hoje. Então, tá todo mundo muito desesperado. A Elizabeth, por outro lado, não se importa muito com isso. Ela fala o tempo todo que não tá interessada em se casar e que ela só vai se casar quando ela realmente sentir que ela deve fazer isso. Mas ela é uma pessoa que tem as vontades bem respeitadas, afinal de contas, ela é a filha favorita do pai dela. Os dois se parecem muito, gostam de literatura, são questionadores, enfim. Então eu acredito que ele se veja muito nela e por isso ele permite que ela faça as coisas que ela acaba fazendo. Nesse baile, a gente vê a primeira interação entre essa galera toda, né? E o Darcy e a Elizabeth já não se dão bem de cara. No filme, no primeiro momento, a gente já vê que o olhar do Darcy ele é capturado pela Elizabeth. E ele meio que já observa ela, porque ela não é uma pessoa parecida com as outras. Ela não tem as características que as mulheres daquela época têm. E tudo bem, nisso a Jane, que é a irmã mais velha e mais bonita da família, começa a conversar com Charles Bingley, que é o amigo do Darcy, e eles se dão muito bem, começam a dançar, e parece que eles têm muitas coisas em comum. Enquanto isso, a Elizabeth acaba ficando sem par nesse momento, e por isso ela se oferece para dançar com o Mr. Darcy, que recusa.
Ele é uma pessoa bem antissocial, você vê de cara que ele não tem aquela personalidade assim, de falar com as outras pessoas, bem contrastante com o Bingley, né, que o Bingley ele já é uma pessoa bem mais carismática, simpática, e o Darcy é fechadão na dele, assim, por isso que a Elizabeth também não vai com a cara dele. E aí ele rejeita a Elizabeth, ela fica muito magoada por isso, né, porque é meio que uma desfeita muito grande pra uma moça, né, ela já está se oferecendo pra dançar com ele negar ainda deixa tudo muito pior. E aí, essa relação entre eles só vai piorando. E depois que a dança do Charles e da Jane acaba, ela ouve o Mr. Darcy falar pro Bingley que ela não é tão bonita assim. Que é porque o Bingley fala, não, você deveria ter dançado com a irmã dela, ela é tão bonita quanto a Jane. Ele fala, não o suficiente para me tentar. Então, ela já fica chateada com ele mais uma vez. Então, assim, a gente já viu que esse primeiro encontro deles já começou com o pé esquerdo, né? Não é à toa que a Jane Austen queria que o nome do livro fosse Primeiras Impressões, justamente porque essas primeiras impressões deles foram péssimas. Então, por causa dessas primeiras impressões, eles já vão criar um sentimento muito maior, né, de raiva um do outro. Enquanto isso, a Jane vai se dando muito bem com o Charles, ela acaba também criando uma amizade com a irmã dele, a Caroline, e aí ela vai visitar o Bingley, né, porque ele tá morando próximo a eles. E ela acaba fazendo uma viagem e nessa viagem chove e ela fica muito doente, ela fica gripada. E tudo isso foi uma armação da mãe dela, porque ela quer muito que as filhas se casem, então ela usa de todos os artifícios. Ela sabia que se ela ficasse doente, eles iam ter que cuidar dela e foi isso que aconteceu. E a Elizabeth, que não gosta nem um pouco dessas coisas, fica muito chateada com a mãe e vai ajudar a irmã. E acaba passando um tempo na casa dos Bingley também. E com isso ela se aproxima também do Mr. Darcy. Então eles passam a ter mais embates. Em alguns momentos a gente vê eles discutindo sobre o que uma boa mulher da época deveria ter ou não ter, quais características, né? Já que a Elizabeth não é uma pessoa muito doméstica e o Darcy acredita que esse tipo de coisa é muito importante para uma dama, enfim, a Elizabeth não tem essas características, então para ela não é uma coisa importante. A Elizabeth ela tem umas características de uma mulher que não se sente satisfeita com aquilo que foi reservado para ela naquela época, né? Que já é uma coisa assim bem interessante de se observar esse perfil da Jane Austen de traçar uma personagem com tantas características conflitantes com a época em que ela está inserida, porque são questões como o feminismo que só vão ser discutidas muito mais à frente. A Elizabeth, por exemplo, questiona muitas vezes o fato de, quando o pai dela morreu, o dinheiro não poder ficar com as irmãs, porque naquela época apenas os homens poderiam herdar. E como ela não tinha irmãos, ela não tinha como manter o dinheiro da família. E isso deixa ela muito chateada. E em vários outros momentos a gente vê ela questionando esse estigma da mulher na sociedade da época. E é muito interessante, porque são coisas que até hoje a gente vê que continuam se repetindo. Não na mesma intensidade, mas ela tem sim seu papel. E aí esses personagens que já não se gostam passam a se gostar muito menos, mas ao mesmo tempo eles têm uma certa atração pelo outro, uma vez que eles acabam tendo, como eu falei no início do vídeo, para que os personagens de Enemies to Lovers sejam Enemies to Lovers numa história boa e bem construída, eles têm que estar no mesmo patamar intelectual. E talvez a Elizabeth não tenha outra pessoa que ela consiga ter as mesmas conversas que ela tem com o Darcy, as mesmas conversas desafiadoras, questionadoras, porque a maioria das pessoas não tem a bagagem que ela tem. Elas não pensam as mesmas coisas, não leem as mesmas coisas, e o Darcy, ele é uma pessoa de boa família, que tem um estudo mais aprofundado, então ele consegue rebater muitas das coisas que ela fala, o que se torna bem interessante e instigante pra ela, porque é uma coisa diferente, né? Não vejo como não tenha sido uma atração entre os dois também por esse lado, apesar de eles não se gostarem muito, né? E aí depois que a Jane fica bem, que também ao lado disso, né, ela tá se aproximando cada vez mais do Bingley, eles marcam de fazer um baile na casa, que é o pedido até de uma das irmãs, e eles marcam esse baile. E com isso, as irmãs Bennet vão comprar tecidos, detalhes para fazer as roupas e se arrumarem para o baile. Enquanto elas estão fazendo isso, a Lydia e a Kitty, que são as irmãzinhas mais atiradas, acabam encontrando os soldados, né? E a Elizabeth tá junto com elas e conhece o Wickham. O Wickham é um cara bonito, que parece ser uma pessoa confiável, né? Mas a Elizabeth já ouve ele falando mal do Darcy e ela aceita aquilo que ele tá falando, porque ela já não tem uma boa impressão dele. Então ela aceita aquilo que ele fala sem fazer uma análise sobre as coisas. Ele conta pra ela que o Darcy, o pai dele, era muito próximo ao Wickham, né? Ele foi criado quase como um irmão do Darcy, mas que ele não quis deixar a parte dele da herança. O Darcy não quis dividir a herança com ele.
já que mais o pai dele tinha pedido pra fazer isso, só que ele não aceitou. E aí foi isso que ele contou pra Elizabeth. Elizabeth, não, ele já não é uma boa pessoa, beleza, é isso. E ela acredita e continua, o filme continua, né? As coisas continuam acontecendo. Nesse meio tempo, a gente conhece o primo das meninas, que é o Sr. Collins, e ele veio com esse intuito de se casar com uma delas, né? Já que o dinheiro do pai das meninas vai pra ele, que ele é o parente mais próximo que elas têm ali na família. Então, ele quer casar com a Jane, né? Que a Jane é a mais bonita, a mais desejável. Ela é uma esposa perfeita, né? Ela tem todas as características que uma esposa perfeita teria naquela época. Ela é paciente, ela é amorosa, ela é organizada, ela é bonita, enfim. É a mais desejável entre elas, né? Com todo esse estereótipo. Só que aí a mãe dela, como já está vendo que há uma movimentação para ela se casar com Bingley, ela fala para ele que é melhor ele procurar uma das outras meninas e que por consequência, né, a Elizabeth é a próxima, a segunda irmã mais velha, e ela acaba oferecendo a Elizabeth para ele. E assim, o Collins, ele é um personagem super chato. Não tô querendo aqui, sabe? Mas ele foi feito para ser chato, feio, ridículo, todas essas características. E a Elizabeth é uma pessoa, assim, à frente do tempo dela. Ele é um clérigo que parece que treina 50 vezes tudo que ele vai falar, tem uns pensamentos bem retrógrados mesmo, até pra época em que ele tá. Então, seria um casamento horrível, né? A gente sabe que a Elizabeth ia preferir morrer do que casar com esse homem. Mas aí ele começa a cortejar a Elizabeth durante tudo isso. E aí o baile acontece e a Jane e o Charles continuam se dando muito bem, dançam várias músicas, ele não tem olhos pra mais ninguém, a Jane também não. E a Elizabeth fica na expectativa de ver o Wickham, né? No meio de tudo isso, o Wickham parece ser o cara mais legal ali pra ela, muito mais legal que o Darcy, muito mais legal que o Collins, mas ele não aparece justamente porque ele tem uma rixa com o Darcy. E aí o Collins pede pra dançar com a Elizabeth, e ela dança com ele, mas assim, horrorizada, né? Porque, nossa, ele é uma pessoa péssima, e ela fica se sentindo muito mal, e do nada, o Sr. Darcy pede pra dançar com ela. E ela aceita. Não sabemos exatamente o motivo, né? Ela simplesmente aceita, assim, rapidamente. Mas talvez por ela se sentir um pouco humilhada pela dança com o Collins, enfim. E aí, durante essa dança deles, acontece um dos momentos mais marcantes desse filme, que é basicamente, eles estão dançando e tudo ao redor deles some. Só existem eles. E eles conversam, se olham, e é uma coisa, assim, incrível, incrível. A fotografia desse filme é maravilhosa. O roteiro dele também. Cara, eu não tenho nenhum defeito pra falar sobre esse filme, juro. Gente, sério. Eu acho ele lindo, lindo, lindo. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam. Essa é uma das cenas mais bonitas dele. Não é a mais bonita, mas é uma das mais. A Elizabeth conversa com ele justamente sobre o Wickham, né? Ela começa a fazer perguntas pra ele sobre o Wickham, nada muito aprofundado, mas ela descobre que de fato ele conhecia ele, né, e que sim, ele foi criado como um irmão pra ele, mas que o Darcy também não gosta dele, que acha que ele é uma pessoa ruim, mas ele não entra em detalhes. Eu acho muito importante falar sobre uma personagem, né, que aparece logo na primeira parte do filme, que eu me esqueci de falar, que é a Charlotte, que é a melhor amiga da Elizabeth. Eu acho que a melhor amiga dela é a Jane, né? Elas estão muito bem, são as irmãs mais próximas ali da família, mas ela tem uma amizade muito forte com a Charlotte também, que ela é uma pessoa muito esperta, assim como a Elizabeth, talvez não tanto, né? Mas ela tem umas sacadas ao longo do filme bem interessantes. Logo no início, ela fala que a Jane deveria demonstrar mais que gosta do Bingley. Que é uma pessoa muito gentil, muito educada, então isso pode acabar sendo confundido, né? Depois do baile, os Bingley vão embora, sem mais nem menos, sem muitas explicações. E a Jane fica arrasada, né? Porque ela já imaginava que ia começar o processo de noivado dela com o Charles, mas não deu certo. E ela não entende o motivo, porque ela estava se dando bem com ele, com a irmã e tudo mais. Foi tudo muito do nada. E ela acaba indo ficar um tempo com os tios dela, que moram em outra cidade, né, pra se distrair. Enquanto isso, a Elizabeth ainda tá em casa, né, com as irmãs. E o Collins pede ela em casamento. É um momento bem engraçado. Ele fica sozinho com ela. Ela fica horrorizada, né? Ela fica tentando fazer com que ele não fale. Ela sabe o que ele vai falar, mas ela fica postergando, ela fica enrolando ele e ele acaba falando e ela diz que não. Porque, né, obviamente a gente conhece a nossa protagonista, mas sabemos que ela jamais casaria com esse homem. E a mãe dela fica transtornada. Não, minha filha, porque você tem que casar com ele sim, porque nós vamos ficar arruinadas quando seu pai morrer e não sei o que, não sei o que. E a Elizabeth não quer, porque pra ela é melhor morrer mesmo do que ficar com aquele homem. E aí o pai dela aceita, porque o pai dela é super legal com ela e ele entende que realmente ela preferia ir pra forca do que casar com aquele homem.
e ela não casa com ele aceita assim de boa. E a Elizabeth continua vivendo a vida dela lá. Depois de tudo isso, né, as coisas começam a se acalmar um pouco, né. A Elizabeth não vê mais o Wickham, né, porque os soldados saíram lá da região. E aí, a Elizabeth tá de boa na casa dela e a Charlotte chega e fala pra ela que simplesmente o Collins pediu ela em casamento e ela vai sim casar com ele porque ela já tem 27 anos. E pra época, 27 anos é uma idade bem avançada pra você não ser casada, né, já é considerada uma solteirona. Ela não tinha muitas escolhas, ela já era considerada um peso pra família dela, ela fala isso, né? É um discurso bem interessante, as pessoas falam muito sobre esse discurso da Charlotte. É um dos mais memoráveis da história, porque é mais uma vez mostrando o quanto que as mulheres eram injustiçadas, né? Não tinham muita escolha, ela simplesmente tinha que casar com ele porque ela não tinha o que fazer, ela não podia trabalhar, ela não podia estudar, ela só podia se casar com o homem mais ruim que fosse, mas era melhor fazer isso do que deixar a família dela cada vez mais pobre. E aí a Elizabeth fica transtornada, porque ela sabe que esse homem é péssimo, ela mesma não queria casar com ele, ela também não vai desejar isso pra melhor amiga dela, mas o que ela pode fazer é aceitar, né, já que ela entende perfeitamente as condições da Charlotte. A Elizabeth, ela tem uma certa vantagem, porque ela ainda é mais nova, né, se eu não me engano, ela tem 21 anos nessa história, então ela tá super jovem, ela ainda pode dar uma escolhida ali no marido dela. Ela recebe um convite, depois de alguns meses, pra visitar a prima dela, né? Então ela passa uns dias com ela e o marido dela, o Collins. Ela vê que eles estão se dando bem, né? Não é aquele casamento por amor, é um casamento totalmente por conveniência. Mas ele tem um certo dinheiro, né? Ele tem uma propriedade, ele é um clérigo, ele tem a própria igreja. Então, né? A Charlotte tem o próprio espaço, ela faz as próprias coisas. Então, assim, melhor do que nada, né? Elizabeth vê que não tá tão ruim quanto ela imaginou que tivesse. E durante essa viagem, ela descobre que o Collins é muito próximo da Lady Catherine de Bourgh, que é uma mulher muito rica. E que, por acaso, essa mulher é tia do Mr. Darcy. O Mr. Darcy já não era visto há muito tempo, né? Porque ele foi junto com os Bingley embora, sem deixar rastros e etc. Mas aí ele vai pra lá e a Elizabeth vai visitar essa mulher, essa tia dele, né? É uma velha muito chata, faz muitas perguntas invasivas, enfim. Que ela é muito rica, ela tem um nível muito alto, né? Ela é uma lady, então ela tem muitos títulos, sim. A Elizabeth pra ela não é nada, mas é ninguém. E nisso ela encontra o nosso querido Darcy. A primeira aparição da diva depois de algum tempo. E aí eles voltam a ter aqueles diálogos deles bem legais, dessa vez um pouquinho mais amistosos. Eles não têm tantas discussões, mas conversam bastante sobre muitas coisas. E também ela conhece um primo dele, né? Que é o Fitzwilliam, ele tem o mesmo nome que ele. Nunca entendi isso aí, não me pergunte. Mas ele é chamado de Fitzwilliam e o Darcy só de Darcy. E aí, o Fitzwilliam conta durante um culto, né, uma celebração religiosa para Elizabeth, que os Bingley desistiram do casamento, do noivado com a Jane, por causa do Darcy. Ele não conhece, mas ele conta que soube que o Darcy orientou ele a não fazer um casamento desvantajoso. E a Elizabeth já sabia que casamento era esse, né, que era com a irmã dela. E ela já odiava o Darcy. Depois da irmã dela ter ficado arrasada, triste, mal, ela ficou bem mais puta com ele, né? Ela ficou pistola, já. Ela tava até mais amigável. Não, tudo bem, vamos conversar socialmente. E aí, desse momento aí, minha gente, não tem mais o que fazer. Não, mas imagina só você. Você tem uma amiga, uma irmã, sei lá, e ela tá muito interessada num cara, e aí, do nada esse cara para de falar com ela, não dá muita explicação, e aí você descobre que foi por causa de outra pessoa. Você não vai querer matar essa pessoa? Sim, claro que o Bingley ele foi muito influenciável, ele tem culpa nisso, mas ele é o maior bobão, gente. Tanto ele quanto a Jane, eles são muito parecidos, eles são dois bobões. Então não tem muito o que criticar dele nesse caso. Mas, assim, o Darcy, ele era meio que o cérebro dele. E aí a Elizabeth volta pra casa muito puta com o Darcy. Tem um momento muito engraçado que eu acho que é até antes disso, né? Que ele passa na casa do Collins com a Charlotte. E tá só a Elizabeth sozinha, assim. Ele entra lá todo nervoso, apertando as luvas. Ele quer falar alguma coisa pra ela, mas não fala. No livro ele fala. Na série também ele fala, mas ele só vai falar isso agora. E aí, depois de ouvir toda essa história e ficar com muito mais raiva do Darcy, a Elizabeth vai pra um coreto. Provavelmente o Darcy mandou algum recado pra ela, chamou ela, isso não é explicado, que é um lugar muito bonito, que também é uma das cenas mais lindas desse filme. Ele aparece lá, ela leva um susto, né, tá chovendo, aquele clima todo pesado. E aí o Darcy começa a falar, dá um discurso, né, então eu precisava conversar com você,
tem algo preso em mim que eu preciso dizer a você agora e não sei o que, e no babá. E a Elizabeth, não estou entendendo. Não tô entendendo, o que você quer dizer? E aí ele simplesmente fala pra ela, eu te amo. Eu amo. Ardentemente. E aí ele pede ela em casamento, né? E ela, sem entender nada, né? Imagina só que loucura. Ela falou, o quê, meu filho? Você tá maluco? Ah, e claro, ele não só disse que ama ela, né? Ele dá uma breve humilhada nela, né? Falando que apesar do nascimento dela, apesar do comportamento dela e da família, apesar de milhares de coisas, ele ama ela e quer casar com ela, né? E aí ela xinga ele primeiro. Por ele estar falando tudo isso, antes de pedir ela em casamento, tava criticando praticamente todos os fios de cabelo da cabeça dela. Número 2, por ele ter feito o que ele fez com a irmã dela. E pelo Wickham, que ainda é um problema pra ela, né? Essa parte aí é a mais questionável, mas tudo bem, ela tá com a razão nesse momento. E aí ela fica putíssima com ele. Eles ficam muito próximos, tem quase um beijo ali. Nossa, essa cena é maravilhosa. Minha gente, nossa senhora, é uma cena sem palavras. E aí ele pede desculpa. Ela fala assim que nunca percebeu os sentimentos dele por ela, que ela também pediu desculpa por disse que não tá fazendo pouco caso dele, mas que ela nunca entendeu dessa forma. E ele pede desculpa por ter perdido o tempo dela, né? E a Elizabeth fica transtornada, né? Porque ela não imaginava que isso fosse acontecer. Claro que eles tinham uma certa afinidade debaixo de toda daquela briga, daquele problema, mas eles se gostavam no fundo, justamente por causa dessa troca que eles tinham, né? Essa conversa, esses diálogos entre eles, essas percepções da sociedade, que eram coisas que eles falavam bastante, mas nunca ficou claro que existia um interesse amoroso ali. A Elizabeth fica muito pensativa. Tem uma cena muito bonita também, que ela fica se olhando no espelho e o Darcy aparece, bate na porta, ele vem de cavalo e deixa uma carta pra ela e vai embora sem nem ela ver, né? Ela só olha pra trás quando ele já não está lá mais. Parece até uma alucinação. Eu fiquei até um tempo pensando se essa cena era real ou não, mas ela é real, né? Só que a forma como ficou no filme ficou muito fictícia, ficou parecendo muito um sonho, assim. No livro é um pouco diferente, né? A forma dessa carta. Mas, enfim, ela pega a carta e começa a ler. E a carta é uma longa explicação para toda a situação do Wickham. E explicar todo o ponto de vista dele nas situações que aconteceram. Ele explica, né, a situação do Wickham, que foi o caso de o Wickham, ele recebeu o dinheiro que o pai dele havia prometido, né, da herança, mas ele gastou com bebida, com mulheres, com jogo, muitas coisas assim desse tipo. E depois que esse dinheiro acabou, ele começou a dar em cima da irmã dele, do Darcy, né? Ele tem uma irmã chamada Georgiana. E o Wickham ameaçou fugir com essa menina pra conseguir algum dinheiro. Só que aí o Darcy, ele conseguiu reverter a situação e ele teve que procurar um emprego, né? Isso deixou ele muito chateado e por isso que ele difama o Darcy. Já a questão da Jane foi pelo fato de, como a Charlotte disse, né? Ele achar que a Jane não demonstrava os mesmos sentimentos que o Bingley demonstrava por ela. Que foi uma coisa questionável, ele se arrepende de ter feito isso, porque ele não estava percebendo também, talvez com a cabeça quente, enfim. Ele deu as explicações dele e a Elizabeth fica com aquilo, né? Guarda aquelas mensagens pra ela e volta pra casa dela com mais um casamento rejeitado. Essa é uma diva, né, gente? Ela tá toda balançada, né, depois de tudo que aconteceu. Aí a Jane tá em casa, elas conversam, falam sobre o Bingley. Ela não conta o que o Darcy fez, né, que é um momento, assim, um pouco questionável. Mas ela realmente não conta que foi culpa do Darcy, não explica isso, deixa em off. Vê que a irmã dela tá superando, então ela prefere não entrar em detalhes. E aí passa-se um tempo, a Elizabeth viaja mais uma vez, dessa vez com os tios dela, que ela parece dar muito bem com eles, né? E aí ela faz uma viagem bem interessante, eles conhecem muitos lugares. Tem umas cenas muito bonitas dela na natureza, assim, uma que ela tá sentada na árvore, tem outra que ela tá em cima de um... Meu Deus, como é que chama aquilo? Um canyon, não sei, ela tá numa rocha, assim, o vento batendo nela. Lindíssima essa cena. E aí, durante essa viagem, eles vão visitar Pemberley. Pemberley é a casa de ninguém mais, ninguém menos que Mr. Darcy. Só que aí, eles acreditam que ele não tá em casa, né? Tem umas casas, nessa época, que elas eram tão grandes, tão bonitas, cheias de coisa, que elas eram abertas à visitação. E Pemberley é um desses casos, né? A casa do Mr. Darcy, ela ficava aberta para as pessoas visitarem, porque tinha umas coisas,
umas obras de arte, enfim, fora todos os detalhes da mansão que eram perfeitos. E aí eles chegam lá, acreditando que ele não tá em casa, né? Os empregados falam que ele não tá em casa e a Elizabeth vai passando por todos aqueles lugares. Imagina só, ela vê a casa gigantesca, assim, de um cara super rico, sabendo que ela negou casar com ele. Então ela fica com aquela sensação, sabe? Isso aqui podia ser tudo meu. E é bem interessante, porque ela fica divagando, vendo todas as obras de arte dele, pensando o tipo de pessoa que ele é, por que aquelas coisas estão ali. E aí tem um momento bem emblemático também, que a gente vê uma estátua do Darcy em mármore. E a Elizabeth começa a encarar ele. E a gente vê que tem algo de diferente nela. E ela vai explorando a casa, vai ficando naquele ambiente ali, até que ela ouve vozes e passos. E ela vê a irmã do Darcy tocando piano. E pouco tempo depois ele chega e dá um abraço na irmã dele. E ele parece muito feliz, ele gosta muito da irmã dele, eles se dão muito bem. E a Elizabeth o vê, e ele, em um momento muito rápido ele vê a Elizabeth e ela sai correndo. E ele vê a Elizabeth, ele vai correndo atrás dela, e ela correndo, vai embora. É uma cena engraçada. Mas aí ele consegue chegar a tempo, eles conversam, aí ele pergunta o que ela tá fazendo ali, ela fala que tá a passeio com a família dela. E ele tipo, legal. Ela fala que gosta de caminhar, e ele fala, eu sei. Essa cena também é muito legal. Ele convida a família dela, né, pra fazer alguns passeios e ir em alguns lugares. E ela aceita, né, porque nesse momento ela já tá meio... Não sei explicar. Algo aconteceu com a nossa mocinha, né? O dinheiro, será? Não foi só o dinheiro, né? Eles passeiam, ele se dá muito bem com os tios da Elizabeth, porque eles são, como é que eu posso dizer, mais bem comportados que os pais dela, né? Eles têm um comportamento melhor. São pessoas mais dóceis também, se dão muito bem com o Darcy. A Elizabeth se dá bem com a irmã dele, eles têm mais conversas bem legais. Até que chega uma carta pra Elizabeth e ela começa a chorar muito. Eles estão, acho que é num restaurante ou é na pousada que eles estão, não sei ao certo. E a Elizabeth começa a chorar e o Darcy tá lá e ele fica todo nervoso, se perguntando por que ela tá daquele jeito. Até que ela conta que é porque a Lydia fugiu com o Wickham. E aí, esse ponto ela já sabia, né, o que aconteceu com o Wickham. Ela já estava amolecida, né, pela história do Darcy. Ela provavelmente acreditou nas coisas que ele estava dizendo e ela viu, né, com os próprios olhos algo parecido acontecer, comprovando que a personalidade do Wickham não era nem um pouco boa. Mas ela fica muito mal porque isso iria arruinar a família dela, né? Saber que uma irmã fugiu com um homem, assim, sem se casar naquela época era um negócio muito pesado que manchava a imagem da família toda. Então ninguém mais, assim, de boa família iria querer casar com elas. E isso já era uma questão muito importante para toda a família. Ela volta para casa, né, depois de tudo isso, muito mal, e conversa com a mãe dela, pede ajuda pro pai, mas eles não têm muito o que fazer, né? O Wickham, ele tá pedindo um dinheiro de dote, né, para poder casar com ela. Ele casando com ela contornaria a situação porque ela estaria casada, né? Então não seria um problema mais. Que coisa nada a ver, né? Enfim. Mas o importante era estar casada. Não sei como, mas os tios da Elizabeth dão um jeito. Eles conseguem o dinheiro e a Lydia acaba se casando com o Wickham. Eles visitam a família e fica tudo bem, né? Tudo bem não, porque eu acho cruel. Apesar da Lydia ser doida, ela casar com o Wickham se ferrou, né? Depois do que aconteceu, o Bingley volta junto com o Darcy, né, pra Netherfield, que é a cidade das meninas. Eles fazem uma visita à família Bennet logo de cara. Fica todo mundo feliz, né, porque eles gostam muito deles. Menos do Darcy, né, ninguém vai muito com a cara dele, emproado, chato. Mas o Bingley pede a Jane em casamento. Finalmente os refrescos. Eles eram um casal que tinha sim que acontecer. Mesmo que seja um casal secundário, eles tinham tudo pra dar certo, né? Não tem como. Essa questão de temperamento e personalidade é algo bem presente na história, que a gente vê que eles compartilham, tanto o Charles e a Jane, quanto a Lizzie e o Darcy. E aí começam a acontecer algumas reviravoltas na história. A Elizabeth já tá totalmente balançada pelo Darcy. A gente vê que quando ele volta, né, com o Charles, ela olha pra ele de um jeito bem diferente mesmo, né? Porque eu acho que essa temporada dela com os tios fez com que ela tivesse uma impressão melhor dele. No livro até descreve que ela conversava com os empregados dele e via o quão bom ele era com eles, né? E ela pensava consigo mesma que uma pessoa que é tão boa com os criados não seria uma má pessoa. E também a forma como ele trata a própria irmã.
cuida muito bem da irmã dele, ela parece gostar muito dele. Ela viu uma versão do Darcy muito mais leve, muito mais divertida. Talvez pelo que ela disse pra ele, né, pelas palavras que ela usou, ele tentou mudar a forma como ele se portava, mas que no fundo ele sempre teve um bom coração. E ele não fica muito tempo, não conversa muito, ela pergunta se ele vai passar muito tempo, ele fala que não, ela aparenta estar chateada. Aí, acho que madrugada, bem cedo assim, a tia dele, a Lady Catherine, chega na casa da Elizabeth e conversa com ela. E aí ela faz uma pergunta pra ela, meu sobrinho vai casar com você? Você vai casar com meu sobrinho? Porque isso seria um absurdo, uma pessoa da sua classe se casar com ele, não sei o que lá. E a Elizabeth fala, que não. Mas a forma como ela fala foi meio triste, assim, sabe? Como se ela estivesse, tipo, dizendo que não, mas... Só que aí ela pede, né, pra que a Elizabeth prometa que se ele pedir ela em casamento, ela não vai aceitar. E ela diz que não vai prometer coisa nenhuma pra ela, porque ela é uma velha coroca. Não, ela não diz isso, mas poderia. A Elizabeth já tá louquinha da cabeça, já não tá, aconteceram muitas coisas com ela que ela não contou pra ninguém. Ela guardou muita coisa pra ela e nesse momento, assim, coitada. E aí o que ela faz? Vai caminhar, né, que é a coisa que ela mais gosta de fazer. Ela vai caminhar, o sol tá nascendo e ela vai caminhando. E nesse meio tempo, o Darcy aparece. E essa, sim, é a cena mais linda do filme. Por quê? Porque eu acho ela de uma inteligência, sabe? E a dificuldade de gravar essa cena, eu imagino que deve ter sido muito grande também. Porque o Darcy, ele vai vindo pra tela ao mesmo tempo em que o sol vai nascendo. Então, assim, é um negócio muito específico. Tem que sincronizar o tempo do nascer do sol. E o Darcy vai chegando perto da Elizabeth ao mesmo tempo que o sol vai nascendo. E... lindíssimo, ele tá muito bonito nesse frame e é um negócio encantador, porque os dois se encontram sem querer. Ela tava andando só pra esparecer a cabeça, sem saber o que pensar direito, e ele tava realmente indo ao encontro dela, né? Ele queria falar com ela pra esclarecer as coisas que estavam acontecendo sobre a tia dele. Ele ficou sabendo que a tia dele foi na casa dela e ele queria tirar essa história limpa, saber o que foi que ela foi fazer lá. Que podia não ser coisa boa, né? Vindo daquela véia. Ele fala que precisava vê-la e que notou algo de diferente nela. E que os sentimentos dela haviam mudado. Os dele continuavam os mesmos. E ele continuava amando ela depois de todo o tempo que passou. Porque assim, parece rápido, né? Porque é um filme, mas foram muitos meses, tipo 1 ano, né? Tanto que nesse momento ele fala, se seus sentimentos são os mesmos de abril passado, que foi no ano passado. A Elizabeth fica sem reação, ela não sabe o que dizer, porque ela já não é mais a mesma pessoa que recusou se casar com ele, muitas coisas mudaram, ele conseguiu se explicar, ela viu com os próprios olhos muitas coisas mudando. E ela fala que as mãos dele estão muito frias e segura as mãos dele e beija elas. E isso já é um sinal pra ele de que ela gosta dele agora. E aí, é um momento muito bonito, é uma cena lindíssima, 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 lindíssima. É um filme que não tem um beijo, não tem uma cena, assim, romanticamente forte, mas não é necessário. E depois disso, a Elizabeth vai conversar com o pai dela sobre o Darcy, né? Dizer que ela quer casar com ele, e ela foi novamente pedida em casamento por ele. Explica que a situação que aconteceu com a Lídia foi o Darcy quem pagou pelo dote. Então, ele que resolveu tudo, né? Porque ele viu o estado que a Elizabeth estava. Então, ela fala que os dois são muito parecidos, que o tempo todo ela não percebeu, mas eles são muito parecidos, né? O pai dela acaba aceitando, né? Ele fala, nossa, então ele parece ser a pessoa que merece você, né? Porque ele se recusa a acreditar que alguém mereça a Elizabeth. E é uma cena muito bonita, o Darcy fica esperando do lado de fora, e aí no final ela vai encontrar ele e o filme acaba. Tem muitas coisas sobre esse filme que dá pra falar. A fotografia dele lindíssima de final de tarde, o figurino, principalmente do Darcy, né, que durante a evolução dele como personagem começa com roupas mais fechadas e ele vai usando roupas mais abertas, mostrando a redenção dele, de certa forma. Eu acho que você já deve ter ouvido falar que o ódio não é o contrário do amor, né, e que sim a indiferença. Essa também é uma questão bem interessante, porque os dois nunca foram indiferentes um ao outro. Impossível nesse filme. Não existe indiferença aqui. A gente tem ou raiva extrema ou o amor da vida, como no final do filme. Que é bem engraçado. Os dois nunca passaram despercebidos um pelo outro desde o primeiro momento. A Elizabeth, ela subverte essa pacificidade das mulheres nessa época.
Então ela deixa de ter um papel passivo da mulher que é obrigada a aceitar todas as coisas que são impostas a ela para uma mulher que diz não. Como ela disse não 2 vezes. E em 2 momentos específicos e bem diferentes. Ela disse não para um casamento vantajoso com uma pessoa que ela não gostava. E ela disse não para um casamento mais vantajoso ainda para uma pessoa que ela odiava. Mas algumas mulheres não tinham sequer essa possibilidade. A gente tem que ver também que a Elizabeth ela era super privilegiada. Algumas mulheres tinham essa posição dela e nem sequer o faziam, né? Mas ela foi muito privilegiada por ter um pai que apoiava ela e por ter a opção de dizer não, porque isso era praticamente impossível. É isso, gente, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito de ouvir um pouco sobre Orgulho e Preconceito. E se ficaram interessados em assistir o filme, assistam, leiam o livro, vejam as outras versões também, porque nunca é demais. E é isso, até a próxima!